Olá, estamos começando mais um programa Personalidade Mais, agradecendo a sua audiência, a sua participação, principalmente a sugestão de tema ou assunto que você quer ver em nosso programa. Programa esse que mais uma vez inicia neste belíssimo ano de 2016, aliás, um ótimo ano para todos vocês. Esperamos que seja um ano melhor do que foi 2015, porque 2015 foi só notícia ruim, crise, desemprego, e não é isso que nós queremos, né? Queremos um Brasil avante, um Brasil para frente, e vamos trabalhar para que possamos construir uma sociedade mais justa, com empregos, menos violência e mais fraternidade entre as pessoas. Sugestão essas que você pode sempre encaminhar através do e-mail que aparece aí no seu televisor. Mande para cá, estamos começando o ano e temos muito prazer em ir atrás daquilo que realmente interessa para você. Hoje nós vamos falar de um assunto interessante, muito interessante. Eu sou usuário. O que será que é, hein? Você tem dor? Tem coisa pior do que ter dor? Não tem, né? Seja nas costas, nas pernas, no braço, tendinite, tem dor de tudo quanto é jeito. Mas tem métodos muito importantes que ajudam a aliviar, tirar. Será que resolver? Para falar sobre isso, eu tenho o prazer de receber nos estúdios da TV Mais a fisioterapeuta e acupunturista Renata Rocha. Renata, muito obrigado pela sua vinda para tirar um monte de dúvida que eu também tenho, tá? Eu sou... quem faz acupuntura é o quê? Praticante, paciente, o que é? É uma dúvida. Bom, primeiro eu queria dar um oi para todos os telespectadores aqui da TV Mais, principalmente ao programa Personalidade Mais, que é um programa muito assistido tanto na minha região, eu sou do Rude Ramos, né? E queria agradecer essa oportunidade de estar aqui para falar de uma das minhas paixões, que é a acupuntura, né? Eu dedico uma parte da minha vida a trabalhar como profissional nessa área. E eu acho que a acupuntura ela vem crescendo com o passar dos anos e por isso que a gente está falando na televisão, rádio e cada vez mais, e essa oportunidade que você está dando para os seus telespectadores. Primeira pergunta, vamos lá. Para ser acupunturista tem que ser fisioterapeuta? Não, a acupuntura ela é realizada desde há 7.000 anos antes de Cristo. É chinês, japonês, o que é? Então, 7.000 anos antes de Cristo não existia nada disso, não né? Tinha, não tinha. Depois disso... Mas tinha agulha já? Tinha pedra, era feito com pedras, estacas de madeira, pedra. Aí depois ela foi lá para a região da China, onde ela iniciou. Na época eram imperadores que faziam acupuntura e assim ela foi disseminada pelo mundo através dos tempos. E no Brasil, por incrível que pareça, as pessoas me perguntam em um consultório e eu deixo bem claro que quem trouxe a acupuntura para o Brasil foi um alemão, tá? Que trouxe para o meu... Não foi um chinês? Não foi. Foi um alemão que trouxe para o Brasil, que ensinou o meu professor, que é um dentista brasileiro. Então, não necessariamente o fisioterapeuta precisa ser um fisioterapeuta. Pode ser um profissional da área de saúde, com conhecimento na área, né, respectiva. Mas tem algumas pessoas que fazem o curso porque ainda não existe uma legislação para essa área. A gente batalha, inclusive você como deputado aí podia ajudar a gente, né, para que haja essa lei que regulamente a nossa área, para que ela não fique apta a qualquer pessoa fazer. Não digo que existem pessoas ruins, terapeutas, mas eu acredito que uma pessoa que estudou, fez faculdade na área de saúde, ela está mais adequada para realizar a profissão, né? O fisioterapeuta ele entrou desde o começo e o médico entrou no final e reconheceu em 2005 Isso que eu ia perguntar, é reconhecido pela medicina? Só em 2005, tá? Antes dela, a gente já fazia, fisioterapeutas já realizavam. Quando ela tomou essa proporção maior, aí eu acredito que interessou para outras áreas e aí vieram mais pessoas e multidisciplinar. Eu tenho vários amigos, eu me formei, eu tenho título de especialista pelo MEC, eu tenho vários amigos médicos, dentistas, tenho veterinários na área de acupuntura que tratam animais. Isso, eu li alguma coisa, tem acupunturista para animal? Tem, é muito bom, sabia? Eu tenho alguns pacientes que eu indico e o resultado é até mais rápido que em ser humano. E é bem comum, porque hoje em dia as pessoas... o animal é quase uma pessoa, né? Então eles tratam e gastam muito dinheiro. De pessoas. E é bem comum hoje em dia a acupuntura veterinária. Qual o risco? Você colocou aqui com muita propriedade, que tem que ser um profissional especializado em saúde e conhece melhor.
existe um risco de você ir fazer acupuntura com um profissional não especializado, sem as licenças necessárias? O sujeito vai lá para cuidar de um problema nas costas. Eu falo dor nas costas, que é a dor, acho que muito comum, tá certo? As pessoas têm... E aumentar esta dor ou criar um problema, porque a acupuntura são os pontos. O cara dá uma picadinha lá na tua perna para resolver um problema nas costas. Sim. Eu faço acupuntura, acho uma técnica maravilhosa e que realmente, pelo menos no meu caso, alivia muito a dor. Isso. Tem risco uma acupuntura mal elaborada, mal praticada? Na realidade é assim, quando você procura um acupunturista, é bom você saber a área que ele vem, porque se você vai explicar a sua patologia, ele tendo conhecimento da área, ele vai saber exatamente até que ponto ele pode ir. Tem pontos que eu não posso colocar. Você deu um exemplo de dor, mas não é, você sabe que é amplo a quantidade de patologias que a acupuntura atende, mas, por exemplo, eu posso atender uma paciente que está grávida, eu tenho pontos que são proibitivos de colocar numa paciente gestante. Então, eu posso fazer ela perder o bebê. Então, são riscos. Chega a esse nível? Sim, sim. Tem pontos abortivos. Tão sensível que pode levar... Tem pontos abortivos, assim como tem posições que você vai colocar o paciente na maca ou na cadeira e você não pode colocar porque pode piorar a dor dele, ou uma hérnia discal, alguma coisa assim. Então, é uma análise um pouco mais profunda. Existem acupunturistas que não têm formação na área de saúde? Sim. Existem acupunturistas bons? Existem. Mas eu acredito que quando você escolhe aquele profissional que tem o título de especialista, que é o meu caso, ou de outras pessoas, você vai ser melhor tratado, vai correr menos risco de ter algum efeito colateral que é indesejável, né? Eu recebo nos estúdios da TV Mais, aqui no Personalidade Mais de hoje, a fisioterapeuta e acupunturista Renata Rocha. A acupuntura, ela foi reconhecida pela medicina, é um tratamento. Ela cura uma dor, ela cura uma doença ou ela só alivia, remedia as dores ou o problema? Orlando, é 100% de certeza que ela cura. Ela leva a cura? Ela leva. Eu tenho 10 anos de profissão, tá? Graças a Deus, sou realizada profissionalmente na minha área e eu não tenho nenhum caso, tá, que eu tratei com acupuntura ou que os meus colegas, ou que o meu professor, ou que as pessoas que eu conheço da área que são sérias, pessoas sérias, que não curaram 100%, tá? Existem casos onde demora um pouco mais, então o paciente às vezes ele refere, a acupuntura não faz efeito, demora demais, mas é porque leva um pouco de tempo, depende do paciente, depende do nível de estresse daquele paciente. Tem pacientes que têm uma resposta muito rápida à acupuntura e tem pacientes que têm uma resposta lenta. A gente não tem como saber isso. Existem algumas características que nos indicam que o paciente vai ser um pouco mais rápido, mas a gente acaba não falando isso para o paciente, senão a gente vai induzir ele a sentir. Mas, na realidade, independente, tem pacientes que são mais rápidos e são mais lentos, mas todos obtêm a melhora e a cura de 100%. Me corrija se eu estiver errado, aqui é para a gente tirar dúvida. A pessoa tem um problema de estômago. Sim. A acupuntura atua também, porque muitas vezes as pessoas acham que a acupuntura é para tirar dor muscular, um reumatismo, uma tendinite, enfim. Você tem todo espaço para isso. Problemas internos também, como, por exemplo, eu citei um problema de rim, a pessoa tem dificuldade de urinar, problema de estômago. A acupuntura também é eficiente nestes tratamentos? Foi muito boa essa pergunta, porque a gente iniciou falando já de cara do tratamento, mas é importante as pessoas saberem que a acupuntura ela não trata através do físico, ela trata através das energias. As energias, elas são todas desequilibradas através da parte emocional. Então, o que a acupuntura faz? Por exemplo, um paciente, você referiu com gastrite. O paciente com gastrite é um paciente que tem um desequilíbrio no meridiano do estômago, tá? E esse meridiano, ele só se desequilibra para um paciente que é estressado demais, que vive uma vida corrida. E se você perguntar para um paciente que tem gastrite, ele vai automaticamente te referir isso. Seria óbvio o que eu estou falando, mas eu vou dar um exemplo até melhor. No rim, por exemplo, um paciente que tiver uma pedra no rim, distúrbio renal, queda de cabelo, labirintite, dente, tudo isso é meridiano do rim. Aí você me pergunta, por que aconteceu isso no corpo físico? Justamente porque é um paciente que tem medo, insegurança, síndrome do pânico. Então, a gente, através das características do meridiano, a gente sabe exatamente como o paciente está se comportando na vida. Mulher é muito vaidosa. O tratamento de acupuntura é eficiente até na pele?
É lógico. Eu trato a acupuntura estética, né? Hoje é muito comum um paciente deixar de fazer botox ou alguma intervenção A sua testa é lisinha, você faz tratamento? Eu faço. Botox ou acupuntura? Eu faço acupuntura. Verdade? Sim, são agulhas menores. Filma aqui, tá? Aí tá faltando melhorar aqui um pouquinho. Mas são agulhas menores, as agulhas estéticas, né? A gente utiliza facial e tem a de queima de gordura. Por exemplo, o emagrecimento já é um outro processo. O paciente que é obeso é um paciente estressado, tem outras características, por exemplo, no meridiano do fígado, que é raiva. Então, não é uma... o paciente não pode chegar no seu consultório e você tratar ele apenas pelo físico. Você tem que tratar ele pela parte energética, que é muito mais profunda. Aí sim é eficaz a acupuntura. Para celulite tem tratamento de acupuntura? Tem. São pontos locais, né? Utilizados. Para tirar dúvida, eu jamais imaginei que pudesse atuar. Pois eu trato. Na questão Se tivesse me falado, eu tinha trazido a prova do crime, minha paciente. Ela é uma pessoa que tinha um excesso de celulite muito grande. A gente começou a utilizar pontos locais de queima de gordura. Eu tratei ela também através do meridiano do rim, que trata edemas, porque geralmente um paciente com celulite é um paciente que retém líquido também. E então o tratamento a gente precisa ajuda... desinchar. A gente ajuda a drenar através do meridiano. Então, é muito eficaz, serve para tudo. Eu já tratei pacientes, eu trato pacientes de depressão, eu já tratei unha encravada para acelerar o processo, pós-cirúrgico, para engravidar, enxaqueca. Então, tem desde de processos patológicos comuns até coisas mais crianças, raras. É eficiente também em crianças? Eu só faço acupuntura em crianças a partir de 9 anos de idade. Então, antes disso, eu ensino os pais a fazerem massagens. A partir de 9 anos? 9 anos. Aí eu posso colocar ou a sementinha na orelha, mas às vezes eu utilizo o corpo, né? A auriculoacupuntura é um microsistema muito simples, não é tão eficaz. O que é eficaz mesmo são as agulhas no corpo. Estou entrevistando a fisioterapeuta e acupunturista Renata Rocha. Renata, eu vou te pedir licença, nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas você continua com a gente nessa entrevista gostosa, tirando muitas dúvidas sobre a eficiência da acupuntura. Continue com a gente aqui no Personalidade Mais. Estamos de volta com o programa Personalidade Mais, que recebe hoje a fisioterapeuta e acupunturista Renata Rocha. Renata, primeiro bloco, você nos deu a oportunidade de conhecer assuntos que se trata através da acupuntura, que jamais podia imaginar, né? Estética, estômago, rim, pedra no rim, tudo isso pode ser tratado. Eu tenho uma curiosidade com aquele tratamento que é aplicado no ouvido. Normalmente ele é feito após uma sessão de acupuntura. Aquilo pode ser só aquilo ou ele é um acompanhamento, é um conjunto que se faz na acupuntura? Sim. Como chama aquilo? Auriculoacupuntura. Na realidade, eu praticamente nunca uso, tá? Porque a acupuntura no corpo, ela já por si só ela faz efeito, ela é extremamente forte, essa que a gente estuda, eu tenho pós-graduação. Então, essa é a verdadeira acupuntura, quando você utiliza as agulhas no corpo. A aurículo, dependendo do caso, raramente eu utilizo quando o paciente refere uma dor um pouquinho mais forte e eu preciso acelerar essa potência da acupuntura na primeira semana, só nesses casos. Então, assim, só aurículo eu não aconselho porque vai demorar demais e acaba sendo até... nem sendo paliativo, não tem não é tão funcional. Acupuntura normal, você recomenda quantas aplicações por semana? Mais do que uma não, tá? Não mais do que uma não? Não, porque desgasta muito a energia do paciente, tá? Se o acupunturista for muito correto, ele não vai fazer mais do que uma. Eu tive um caso semana passada de um paciente que estava até num hospital aqui em São Bernardo do Campo, e eu falei para ele, não, aí você vem nesse caso, porque você está passando mal. Ele já tinha feito acupuntura na semana, mas ele teve uma distensão no jogo de futebol. Aí eu pedi para ele fazer. Aí nesse caso eu fiz 2, mas porque era um caso que ele estava precisando, era uma emergência, uma dor aguda, né? Aí ele veio, saiu andando, desceu a escada, estava bem melhor e sem dor quase nenhuma, tá? Então, assim, nesses casos a gente pode fazer, mas quando é uma dor muito extrema, muito raro, eu utilizo mais do que Existe uma contraindicação? Tem algo que você pergunta ao paciente antes de começar uma sessão de acupuntura? Eu faço várias perguntas, anamnese completa, a gente tem que saber tudo do paciente.
Eu acho que na conversa, metade dos problemas do paciente é resolvido, né? Eu acho que o médico, o acupunturista, o fisioterapeuta, se ele tiver amor na profissão, se ele fizer o que ele gosta, ele vai conversar com o paciente, ele vai ganhar tempo com isso, né, no tratamento. Então, o paciente explicando os motivos de que levou ele a passar por isso, a gente vai analisar o meridiano do paciente através do pulso, aí energeticamente a gente tratando ele, é muito mais rápido o tratamento. Então, não existe nenhuma contraindicação. Quer dizer, basta a conversa, você acabou de citar. Só tem assim, paciente que tem medo de agulha, mas a agulha é tão fininha, é tão pouquinho. E nada dolor, né? Pode afirmar. Não, dói um pouquinho, vamos falar a verdade. As sessões que eu fiz uma vez com você. Mas não tive dor com outro fisioterapeuta, já fiz com homem, com na mulher. mão, nos pés, porque o tecido... Aqui é verdade, esse ponto é um não tem muito dolorido. tecido adiposo nessa região, é onde a gente tem mais músculo direto no osso, e o osso ele tem mais inervação. Então, essa inervação, ela dá mais sensibilidade para o paciente. Então, nos pés e nas mãos, eu acho que é o que dói mais. Você tem projetos sociais, eu achei muito interessante e... O projeto social veio antes da fisioterapeuta e da acupuntura ou o projeto social veio depois? Conta um pouco pra gente. Tá. Então, o projeto é uma paixão, é o meu amor, né? É o que eu gosto de fazer. Ele veio antes. Eu já faço projetos sociais há mais de 15 anos, tá? Nesse tempo eu sou voluntária, sou autora e coordenadora de alguns projetos e todos esses meus projetos eles profissionalizam e resgatam a autoestima de mulheres da região da cidade de São Bernardo do Campo especificamente. Ela é do Rude Ramos, mas os projetos atuam, caminham por toda a cidade. A gente trabalha em toda a periferia e também no centro e Rude, porque tem meninas que vêm para fazer o projeto e eu sempre coloquei que eu tinha que fazer alguma coisa na minha vida para melhorar e isso não é porque eu sou melhor que ninguém, não. É simplesmente uma necessidade minha, pessoal. Isso te completa? Isso me completa, eu gosto demais disso. E eu Você acha que é amor. Plenamente, já te interrompendo, isso é um assunto que está muito em pauta. Todos deveriam dedicar parte do seu tempo à sociedade ou você acha que isso não é uma obrigação? Não, cada um faz voluntariamente, faz porque quer. Cresce, tanto que as empresas hoje, quando estão recrutando profissionais, pergunta se a pessoa tem alguma ação social. Se é no terceiro setor, né? Por quê? Porque pessoas que atuam no terceiro setor, via de regra, acabam sendo mais comprometidas com o próprio trabalho. Você acha que é perfeitamente, você é profissional liberal. Via de regra, o profissional liberal ganha, ele precisa do tempo dele para ganhar. Quer dizer, você não tem uma clínica de acupuntura, é você acupunturista, é você que literalmente trata o seu paciente. Naturalmente, quando você está num projeto social, você não está atendendo. Eu deixo de ganhar. Ou não ganha, né? Não ganha. É plenamente compatível, se encaixam os projetos? Eu penso assim, que o despertar para o voluntariado, ele varia de pessoa para pessoa. Então, não tem como você dizer que todo mundo teria que fazer isso, porque cada um no seu grau, ele ajuda da forma que ele pode, dentro das possibilidades. Então, às vezes a gente fala assim, é melhor aquele que ajuda um projeto todo do que aquele que ajuda um cego a atravessar a rua. Para mim, são coisas iguais, porque vai dentro da possibilidade daquela pessoa. E do momento da necessidade, de cada um? Eu tenho uma amiga que ela fala, é o despertar da pessoa. Ela pode despertar para o voluntariado, às vezes com 80 anos. Eu, desde os meus 15 anos, eu já faço voluntariado. Não é recente. É recente, eu tenho 41. Eu tentei dar uma mão, não pergunto a idade, mas tudo bem. Então, e aí quando eu fui, o que eu acho interessante falar no voluntariado é que eu, quando procurei a entidade, eu fazia faxina, eu limpava os banheiros. Eu não comecei sendo autora de projeto. Aí a minha presidente na época, ela falou, Renata, eu acho que você não pode ficar só fazendo isso. Mas para mim aquilo bastava, porque eu queria fazer alguma coisa que não fosse pago e que eu me sentisse útil, mas sem ganhar nada. Então eu acho que tem muita gente que gosta disso, porque eu conheço muita gente que faz isso, mas a gente não é melhor que ninguém. É simplesmente um nível de despertar. Para mim aquilo é bom. E eu acho que até é um aprendizado. Eu aprendi a ser mais humilde, eu aprendi a ser uma pessoa que tem mais paciência com isso. Você descobriu que te faz melhor, te faz ser uma pessoa melhor. Eu acho que é bom. Na verdade, a gente fala que projeto social a gente ajuda os outros, mas na realidade eu acho que ajuda muito a gente mesmo. E lá nesses projetos, olha, profissionalizamos mais de 5.000 mulheres já em um Quais dos os cursos que vocês aplicam? O projeto Materno é o mais antigo, ele tem 14 anos.
No início dele, ele teve o apoio da Fundação Salvador Arena, foi um dos projetos patrocinados. Aliás, quero pela aqui FSA. de público cumprimentar a Fundação Salvador Arena, porque eles não fazem propaganda do que fazem, mas é uma capilaridade. É incrível. Aliás, a fundação não, a Termomecânica fica no Rude Ramos, o teu bairro. Eu conheço a fábrica e conheço os projetos sociais, são exemplares, exemplares. Não só o que eles aplicam, mas o que eles apoiam o terceiro setor. São inúmeras entidades, eu não saberia aqui citar todas elas, mas é digno de ser reconhecido, até porque a TV Mais tem esse compromisso com o terceiro setor. Acabou, o ano passado, fez uma campanha enorme em prol da PAI de Santo André, e a Termomecânica precisa ser sempre reconhecida, porque é uma fundação comprometida com a causa social. Muito bacana. Eles ajudam nesse pontapé inicial, depois a própria entidade, o próprio projeto se torna autossustentável e ele vai com as próprias pernas, que foi o que aconteceu lá. Mas no começo eles fazem uma auditoria bem rígida, eles são bem sérios. E foi o que ajudou a gente a dar o pontapé, porque a gente tinha 35 mulheres mais ou menos que ficavam com a gente 3 meses e precisavam se profissionalizar em algum curso, desde um artesanato básico até uma manicure, alguma coisa assim. Para quem não tinha nenhuma expectativa de vida, de esperança, isso gerou para a gente, há 14 anos, eu tenho estatística, milhões de casos de meninas que hoje não passam mais fome, porque por mais que você tenha um dinheirinho ali, você consegue comprar sua comida do dia, você consegue pagar um carnê lá para você ter seus móveis. Então a dignidade, ela vem através do trabalho, ela não vem através da doação. Apesar que a gente, quem participa dos projetos tem cesta básica, isso, mas são regras, nós temos regras bem rigorosas de participação. Então tem projetos que a gente funciona lá no RUD, tem projetos dentro da periferia, que é um outro projeto que eu fiz há uns 6 anos atrás, que é um projeto que profissionaliza 40 mulheres a cada 4 meses. Agora eu mudei ele para 1 ano, esse último projeto se encerrou faz 2 semanas, e também trabalho com os catadores de recicláveis. Os outros voluntários, você tocou num ponto que me chamou muita atenção. Você começou aos 15 anos, via de regra, um adolescente ou um adolescente com 15 anos não tem exceções, mas não tem esse desprendimento. Você acha que é possível capacitar, trazer esse jovem para ser um voluntário? Eu acho porque eu tenho um filho de 8 anos e eu procuro, assim como eu vejo você também levando ele junto nos seus projetos, eu vejo sempre nas suas fotos, eu procuro levar ele vai nas doações, ele participa de alguma coisa, desde pequenininho ele assiste, quando ele está de férias ele é obrigado a ir comigo, porque eu sou mãe também, né? Então, e está em primeiro lugar ser mãe. Eu só estou conseguindo levar o menino por enquanto, a menina não larga da mãe. Vou tentar. Então eu acho que faz parte, eu acho que os pais têm que levar a criança para isso, faz parte do cotidiano da vida da família. Isso é natural que aquilo seja espontâneo dele quando ele for adolescente. A preocupação com o próximo. Quando eu vou pegar algum brinquedo do Jordano, não sei se acontece isso com você, do meu filho, ele não quer dar. Inicialmente ele fala que sempre usa. Mas aí eu começo a desapegar. Quando explica, ele compreende. Rotary, você é atual presidente do Rotary Rude Ramos. Há quanto tempo você é rotariana? Eu sou rotariana há 4 anos. E aonde apareceu pegar a presidência? Apareceu porque quando eu conheci meu marido há muitos anos atrás, né? Foi na casa desse meu padrinho de casamento, que é o meu padrinho de Rotary. E eles me fez o convite, né, de ser presidente. Eu estou achando bem honrado, bem legal. O Rotary não é uma entidade, né, é uma associação, ela desenvolve projetos. Eu estou tentando na minha gestão, uma gestão simples, uma gestão... Aliás, diga-se de passagem, através do Rotary que se erradicou a paralisia infantil. Sim, a erradicação da polio. A erradicação da poliomielite se deu através... É óbvio, de várias mãos, mas o Rotary foi o precursor. No mundo, né? No mundo, né? No mundo. Trabalho que eles pegaram... Está faltando muito pouquinho, né? Até, inclusive, na propaganda deles, eles colocam isso para erradicar total. Mas foi um trabalho importante. O Brasil foi erradicado, né? Foi, erradicado. Nós não temos mais casos de paralisia infantil, né? Não tem. Uma coisa tão simples, né? Simples. Gotinhas, que requer pura dedicação, porque é um medicamento barato, uma vacina barata, e que fez tantas vítimas, né? Eu sempre me recordo porque... Muito triste, né? Muito triste. Alguém que poderia estar com toda a perfeição, uma ausência de uma gotinha levou isso. E aí eu te interrompi porque me veio na mente, eu acho que é merecedor da gente lembrar os rotarianos. E você está gostando da experiência? Por que eu estou te perguntando? Orlando, é óbvio que ela está gostando de ser presidente, depende, porque tudo que a gente pega para fazer bem feito dá trabalho, requer tempo,
e você é fisioterapeuta, vive da acupuntura, tem projeto social e é presidente. Mãe, é dona de casa. Mãe, dona de casa, dá tempo? Claro que dá. Não precisa fazer média, né? Eu acho que você põe uma Vou mandar foto para você, verdade isso, eu sou assim. Mas dá tempo sim, é um prazer para mim. Eu acho que quando você quer pedir alguma coisa para alguém, peça para aquele que não tem tempo. Porque o que tem parece que nunca faz as coisas rápidas, né? E eu acho que quanto mais... eu gostei disso. Eu adoro isso, eu só peço para quem tem tempo. Mas não é fácil, eu acho que quem já passou por isso vai entender. Como mulher, a gente tem uma série de empecilhos, né, em algumas atividades da vida da gente, mas a gente consegue, a gente vai chegando lá, vai abrindo espaço feminino devagarzinho. O Rotary tem reuniões semanais, né? Semanais, de quinta-feira. O Rotary Hood é de quinta-feira? Quinta-noite, 8 horas. Aonde se reúne? Na Ministra Oswaldo Aranha, no Buffet de France. Eu sei, porque Rotary é muito interessante. Primeiro que eles são muito organizados, né? O Rotary tem horário exato para começar e praticamente horário exato para terminar, mesmo. né? Não são Às vezes reuniões... dá uma saidinha, mas eu procuro ser bem exato. Mais horário para terminar. Porque todo mundo rigoroso, trabalha, né? Chega cansado e quer chegar em casa mais cedo. Porque tem Rotary que reúne no almoço, tem Rotary que reúne no jantar. Sim. É novo esse Rotary Hoodianos? Não, é antigo, já tem uns mais de 8 anos, acho que 9 anos. Quantos Rotarys tem em São Bernardo hoje? São o meu, o Rude Ramos, São Bernardo do Campo Norte, São Bernardo do Campo Centro. E o Terra Nova? Que foi criado? É o Terra Nova, que é o mais novo. Eu sei que foi são criado. 4. São 4. Eu estou atualizado, eu acompanho, são aliás. 4, Sempre que sou convidado, faço questão de participar. Esse foi o mais recente, faz uma associação que eu respeito muito pelo trabalho. É o CAMP, né? A ligação, o CAMP é uma instituição... Nove, que você conhece lá O Dr. Nove, o atual presidente, estive lá recentemente, por sinal, fui homenageado. Ele falou. Porque sempre colaborei com o CAMP, tanto lá quanto aqui de Santo André, porque temos 2 campos, que é um trabalho feito pelos rotarianos também, né? A administração do CAMP é sempre por rotariano. Sim. Renata, infelizmente nosso tempo acabou, quero agradecer mais uma vez a sua participação. Obrigada, eu que agradeço, para mim é muito importante estar aqui, agradeço o seu convite, é um convite especial e que todos vocês possam conhecer um pouco mais de acupuntura. Próximo da sua casa sempre deve ter um acupunturista e procurem através do meu Facebook, que é renatac.rocha. Eu acho que vocês passam alguns dados a mais. Está aparecendo ali no vídeo já. Então, muito obrigada. A você de casa que nos acompanhou, o nosso muito obrigado. Lembrando que na próxima semana nós temos mais um encontro marcado aqui no Personalidade Mais.